E aí, bom dia. Bom dia, professor. Olha como tá a minha câmera. É sempre assim. Eu disse, é hoje que vai dar alguma coisa errada quando eu tô com ele. Obrigada por ter participado. É uma honra. Eu sou daquelas fãs que eu acho que até o vídeo entendeu que eu fico tremendo do teu lado. O vídeo só olhou e disse, é hoje que vai ficar com ele. E eu sou daquelas que passa por ti no Congresso, Johnson. E aí, outra coisa que eu preciso te pedir desculpas. Eu vi ontem, eu segui um conselho teu, que antes da gente fazer uma coisa que nos gera muita ansiedade, a gente tem que se preparar muito bem. É, Então, eu te estudei bastante. Ontem, revisei todo o teu perfil, olhei várias entrevistas com o senhor. E aí, olhando no teu perfil, uma entrevista com a Gabriela, a tua filha, eu sim. descobri pela primeira vez como pronuncio o teu nome da forma correta. A vida inteira eu te chamei de Jansson. E, é, Mas tem muita gente que chama de Janson. Na verdade é Janson, né? pois é, Mas assim, aqui em Bauru, as pessoas que me conhecem há muito tempo, elas acertam, me chamam de Janson. Aqui em Bauru todo mundo conhece Janson. Mas saiu de Bauru, todo mundo fala Janson, não tem jeito. porque eu escuto aqui no Sul sempre assim. E aí eu disse, gente, eu não posso fazer uma entrevista com um dos meus ídolos ortodontistas e chamar ele de Jansson. Então eu te peço desculpa se eu te chamar de forma diferente, Não tá? tem E, problema. é, e quem, Não me chamando de Jason, tá tudo certo. Não, porque me chamam de Jason. o meu sobrenome é um palavrão também. Então, tanto É, que eu então. fiquei conhecida como Dani Sal, porque se tentar, nem eu descobri há pouco em alemão como é que se falava Sauer Como é que S, que é? é Sauer Essig, é em alemão e significa vinagre azedo. Tudo de bom Ah, para mim, né? Então eu casei e coloquei do Thiago ali para ser um pouco melhor. Te agradeço ter topado participar desse legal. café. A ideia é fazer essa gravação. São 8 perguntas que eu faço para diversos colegas, e desde pessoas conhecidas como o senhor, até aqueles ortodontistas que hoje, até no anonimato, talvez, consigam aparecer um pouquinho. E é muito legal, porque cada um dá uma resposta diferente. A primeira pergunta, porque eu não quero tomar muito seu Mas me tempo, chama de você, tá? Não precisa me chamar de senhor, não. vou tentar, com todas as forças, fazer isso, pode deixar. Tudo E de bem. Jansson, quem tem liberdade poética para te chamar de Marcão ou Marquinho? É assim, ó, Marquinho todas as pessoas que me conhecem antes da faculdade. E Marcão é as pessoas que me conheceram da faculdade para frente. Então, aqui em Bauru, se você falar com qualquer pessoa que é da cidade, que me conheceu a vida toda, que me conheceu antes de eu ser dentista, é Marquinho. E aí as pessoas que me conheceram depois é Marcão. Aí tem os caras que ficaram muito íntimos depois da faculdade, que viram que na minha cidade quem é amigo meu me chama de Marquinho, que me chama de Marquinho também. Mas nos cursos a maioria fala Jansson, ou Jansson, É, né? Porque erro, que nem eu. então, depende. Aí no sul eles falam muito Jansson, Jansson, mas aí em Minas, por exemplo, eles me chamam de Marcos mesmo, ou professor. Eu fico oscilando entre Jansson e professor, mas juro que eu vou tentar Nossa, não falar, senhor. me chama do jeito que você quiser. Adoro. Primeira pergunta é: por que que você escolheu, a tu, né, para o gaúcho, escolheu odontologia? E aí, eu lendo ontem as tuas entrevistas, eu já imagino toda a questão familiar que está envolvida nisso. Com o teu pai, É, Valdir, né, que era de reabilitação, e o teu irmão, Guilherme, com isso. ortodontia. Mas eu fico pensando, será que teve algum momento que te deu a viradinha de chave? Se teve alguma outra profissão que te encantou em algum momento e tu quase cogitou não fazer odontologia? Sim. Então, eu vou te contar a história que meu pai contava também nos cursos dele, porque eu, quando era mais jovem, eu, na verdade, queria ser surfista. Essa- Eu não sabia. Eu sei que anda de bicicleta e se quebra bastante. Então, eu queria ser surfista, né? Eu tinha esse barulho, eu fiz esporte na água a vida inteira e tal, só que é um sonho quase impossível, porque você mora em Bauru, né? Que não Não tem. tem. Não, tô a 7 horas do litoral, 6 horas do litoral. Então, mas era assim, era um barulho na minha cabeça.
Mas assim, eu não ficava, eu não tinha como aquelas pessoas que tem aquela ligação com uma profissão, que ficava pensando nisso. Eu nunca pensei o que eu ia fazer, na verdade. Mas como eu sempre gostei de ler demais, e eu lia muitos assim romances de tribunais, sabe, aqueles livros do Sidney Sheldon, aquelas Ai, coisas. eu também. Eu li Então, muito. eu lia demais. E aí eu tinha uma queda para o direito. Então eu achava assim que eu ia fazer direito. E aí um dia eu falei com meu pai, né, quando eu estava prestes a prestar, ele falou: "Ah, você presta, você faz o que você quiser. A odontologia eu posso te ajudar. No direito eu não conheço ninguém." E aí o que aconteceu? Eu vi os meus irmãos, eles já estavam formados e já estavam assim, já eram independentes, né? Estavam ganhando uma grana e tal. E como eu também gosto de dinheiro, eu pensei bem e falei assim: você já pensou se eu Acho que é sou o o único caminho. pobre? Se eu sou, for o único pobre da família? Porque uma coisa é você ser pobre com um monte de gente, outra coisa é ser pobre sozinho. E você é o caçula? Você é o caçula da família? Não, tem um mais novo. Tem o Vinícius que mora em Salvador. E o Ele, Guilherme já estava formado quando tu decidiu entrar na Odonto? sim, o Guilherme é 8 anos mais velho que eu. Ah, tá. Então, além de ser 8 anos mais velho que eu, ele passou na faculdade com 18, né? E eu, na verdade, comecei a faculdade com 20. Então, Ah, tinha uma diferença. e Bem, e a ortodontia quando entra nisso? a ortodontia entrou da seguinte maneira: eu sou endodontista. Eu me formei e fui fazer endodontia, que era uma especialidade que foi muito bem dada na minha faculdade e tal, eu Uhum. gostava, fui fazer endo. Aí eu fiz um ano de endo e aquilo eu não preenchia meus horários, né? Você mora em Bauru, tem muitos cursos, muita coisa, então não é aquele Uhum. negócio que o consultório fica cheio e tal. E aí eu percebi que aquele negócio estava muito vago, eu percebi que aquele negócio não ia fluir e falei pro meu pai: ó, pai, eu quero fazer outra especialidade. Aí ele mandou eu fazer um curso, meu irmão tinha um curso de periodontia, ele falou para eu ir lá ver se eu gostava. Agora eu entendi o teu primeiro artigo que te abriu muitas portas, que eu sei, que é um Isso. artigo de ortopédio. Já vou te contar essa história. Então, eu fui lá no curso do meu irmão de periodontia, eu acho que ele querendo tirar eu da reta, eu assisti uma aula de 4 horas, mais ou menos, e ele falou assim: pronto, agora você vai operar. Aí eu abri um paciente de primeiro pré até segundo molar, e aquele negócio sangrava, e ele: ó, você está vendo epitélio, você está vendo conjuntivo, eu não estava vendo nada. Eu peguei e É bem assim. eu joguei o bisturi na mesa e fui embora. Eu falei assim: ah, fecha esse negócio aí que eu não quero saber disso. Aí eu fui embora. Aí ele chegou, o Guilherme estava no Canadá, meu pai falou assim: ó, por que que você não faz ortodontia? Então, o Guilherme está lá no Canadá, quando ele voltar, você pega e se junta a ele e vai fazer. Eu falei: ah, legal. E aí que eu comecei na ortodontia. Quando o Guilherme volta do Canadá, que foi em 92, aí eu ingressei na ortodontia. E essa entrada minha, falando de periodontia, que foi o que realmente, assim, foi como eu apareci, né? Falando de pacientes Uhum. adultos, interdisciplinar, é que meu pai chegou para mim e falou assim: ó, você vai fazer ortodontia, mas você vai fazer uma coisa que ninguém sabe fazer, que é preparar o paciente que tem problemas periodontais, ou então preparar o paciente de reabilitação com a ortodontia. Ninguém sabe fazer isso. Meu pai era reabilitador. Uhum. Então eu Todo peguei, sentido. ele falou assim, vai atrás disso, que isso aí ninguém faz. E aí eu comecei, e ninguém dava muita bola para mim, porque a ortodontia estava lotada de pacientes jovens, né? Aham. E eu comecei falando disso, mostrava as coisas pro meu irmão falava: ah, some daqui com esse negócio. Só que aí teve uma hora que o jogo virou, né? Aham. O jogo virou, os pacientes se tornaram somente adultos, e aí eu tinha um material que ninguém tinha. Foi quando eu comecei, escrevi meu primeiro livro e tal. O Laurindo Furquim, da Dental Press, botou muita fé no meu trabalho. Eu comecei e aí o negócio foi embora. Desde 93 tu atua na ortodontia. Então já são É, 31 anos.
31 atuando anos, na exato. ortodontia. E a tua Exato. percepção da nossa profissão de 31 anos para cá mudou muito? Adoro te ouvir, porque tu é muito visionário, pelo que eu estou entendendo, sempre pensando um pouco à frente. Acho que é isso que Uhum. encanta a gente de ficar te seguindo também. Então, o que eu vi na ortodontia, o que, que mudou foi o seguinte, que as pessoas hoje ingressam na ortodontia mais despreparadas do que antigamente. Então, Uhum, existe um despreparo muito grande, porque antes você tinha, para ser especialista, tinham poucas escolas, então você fazia cefalometria, você fazia taipodonte, você fazia aperfeiçoamento, e quando você ingressava na especialização, você já uhum, estava trabalhando com aquilo e você já tinha consciência das dificuldades e você questionava muito mais, entendeu? Então, as pessoas aproveitavam muito mais um curso e tinham mais interesse, porque para você uhum, ter interesse em alguma coisa, você tem que ver o fruto daquele trabalho. E muitas vezes hoje o profissional entra e sai da faculdade, entra numa especialidade, ele quer ficar mandando mensagem, ele quer ficar olhando mídia social, não presta atenção no que está acontecendo e ele se forma sem saber nada. Eu já vi profissionais que são especialistas de ortodontia que não sabem absolutamente nada. uhum. Então, isso mudou muito na especialidade, porque não existia esse profissional. E hoje ele É, existe em grande quantidade, focado em marketing, focado em mídia social, mas não focado na especialidade em si. que na Então, para verdade é mim, o nosso maior chamariz. essa para mim foi a grande mudança, que as Uhum. pessoas ficavam muito atrás de livro, de cursos no exterior, de cursos no Brasil, e hoje as pessoas estão focadas, por exemplo, no Instagram. Tem muita gente que chega para mim e fala assim: Ô professor, eu estudo muito com você e tal. Eu falo: você comprou meus livros? Não. Você comprou os cursos online? Você fez curso presencial? Não. Eu sigo suas postagens. Eu falei: ah, então está estudando muito. Entendeu? Ó, eu sou uma aluna bem Aí, fiel. Aqui, tá ó. vendo? Aliás, eu tenho um grupo do livro ortodôntico, que é esse aqui que a gente está estudando, esse aqui a gente já estudou. Que Eu já legal. fiz os seus cursos online, o congresso que eu sempre tenho oportunidade, eu vejo, eu assino a Dental Go, eu leio todo mês. Então, eu, pelo menos, estou seguindo os passos Está do fazendo sua quase parte. herói da odontologia. E tem outro livro chegando aí, você viu, né? Eu sei que vai ser lançado na SPO e eu já estou pronta para Exato. comprar. Com a Isso. filha, com a filhota, Junto com a né? minha filha. Que Isso, junto com a orgulho, minha. hein? Eu tenho Hã? uma filha que orgulho, eu tenho uma filha de 15 anos que ela diz, mãe, a única coisa que eu não vou ser é dentista. Eu fico É. desesperada de gente, eu não estou dando um bom exemplo, eu acho, porque ela não quer seguir a minha profissão. Olha, mas meu filho falava isso também, e hoje ele é um excelente profissional, ele é dentista. E ele Meu- seguiu mais a área do teu pai, eu acho, né? ele pegou a parte estética, mas ele também falava que não ia ser dentista. É, vamos ver, tem tempo ainda. Ela está querendo É. arquitetura. A Gabriela já Arquitetos falava da que ia, boca, dá na mesma. a Gabriela falava que ia ser dentista desde os 2 anos de idade. Que Ela amor. nunca mudou. Ela ia ser e ela é. É muito lindo de ver. A gente fica imaginando a relação assim, deve ser. Imagina aprender com Jansson. Jansson. Tens alguma dificuldade? Eu fico me imaginando, será que o Marcos tem alguma dificuldade na profissão? Sabe qual que é a maior dificuldade da orodontia? É lidar com o fator tempo. Essa, Uhum, na verdade, é a grande dificuldade. Assim, é lógico, né? Porque hoje eu não sinto dificuldades em tratar uma maloclusão, eu não sinto dificuldades de manipular as coisas, de montar. Eu tive essas dificuldades, óbvio que eu tive essas dificuldades, mas hoje eu não tenho essas dificuldades. Então, as dificuldades que eu vejo na ortodontia e que eu acho que as pessoas sofrem demais com isso, é você lidar com o tempo, né? Porque existe um problema que a nossa geração, por exemplo, ela está muito ansiosa, está muito uhum, angustiada, né? Ah, porque tudo tem que ser rápido. Então, muitas vezes, o profissional, que ele não tem a consciência da demora, do tempo, ele passa isso para o paciente, ele passa uma agilidade que não existe. E ortodontia é corrida de fundo, né? Eu digo que é uhum. corrida de fundo, é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Então você fica.
Você tem que ir devagar, você tem que cadenciar o trabalho, você tem que saber as etapas, você tem que ter tempo enquanto está fazendo uma etapa, ela tem que acabar para começar a outra. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência do tempo, e se você não sabe conversar com o seu paciente a respeito do tempo, você tem um consultório muito difícil para ser manejado, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo pessoas querendo vender. As empresas fazem isso com os profissionais acatam essas informações de empresas sem pé nem cabeça. Uhum, Ai, vende, ó, é rápido, esse sistema é mais rápido. Não existe nada, não existe um tiro no pé maior do que esse que está uhum. acontecendo nesse momento. Eu falo isso há Há muito muito tempo. tempo. Há muito tempo. Então, assim, lidar com a ansiedade. E às vezes a gente quer que seja mais rápido. A gente Uhum, quer. Ninguém quer ficar 10 anos com o paciente. Você quer se livrar, você quer acabar, você quer entregar um resultado e a pessoa está feliz. Mas, eu acho assim que o mais importante de quem entra para fazer orodontia é entender o tempo. Se você uhum. entender o tempo, você tem a chance de ser um bom profissional. A chance. Porque você pode ser muito ruim entendendo o tempo. Postou esses dias isso, né? Oi? Falando justa, tu postou sobre isso esses dias, falando exatamente sobre isso, como a gente tem que trabalhar a ansiedade do paciente antes. Não Isso aí, se você pegar lá, quando eu entrei nas mídias sociais, eu já falo disso. sempre. Por quê? Porque eu estou ali, tenho vários alunos, as pessoas vêm me mostrar o caso clínico em andamento e tal. Eu falo, filha, mas você nem acabou essa etapa, você está pensando em outra. Quer dizer, você não vai chegar em lugar nenhum, porque em ortodontia, vou te citar um exemplo claro, clássico, do que é o tempo, né? Por exemplo, você tem diastemas embaixo, você tem Uhum. uma sobremordida, você tem a curva de SPI. Você tem que corrigir a curva de SPI, você tem que reverter a curva para depois fechar o espaço. Por quê? Porque todo fechamento de espaço aprofunda a curva. Então, quer dizer, então o paciente, eu quero fechar esse espaço. Tá, mas aí você vai fechar esse espaço depois que eu virar ela ao contrário. Mas o que acontece? Põe um fio redondo, fecha o espaço, aprofunda a curva, Fecha aumenta tudo a de novo. dificuldade. Isso, o que é isso? A pessoa não sabe lidar com o tempo, não sabe definir etapas, não sabe viver as etapas. E como não sabe passar isso para o Uhum. paciente também não entende, Fica acha que está ansioso. morrendo. É. É. E aí você tem um paciente que não vai colaborar, que não vai entender. Então, assim, as pessoas têm que entender o tempo. O tempo, ele é longo. Ele é longo. Não, não existe nada mais rápido. Não, não existe. Eu falo o seguinte, a ortodontia vai ficar rápido quando a gestação da mulher, o filho nascer com 4 meses. Entendeu? O dia que o filho estiver nascendo com 4 meses, ou seja, que as modificações biológicas, ela acelerar no ser humano, você vai ter um movimento rápido. Enquanto você tiver bebê nascendo com 9 meses, você continua tendo uma classe 2 tratada em 2 anos e meio, 3 anos, tá certo? É Não, só não ler, é só ler é. teus livros para, né? Ou fazer uma especialização bem feita para tu saber de todas essas etapas e conseguir Não, passar para o é só paciente, porque você tudo que a viver gente isso fala aí. antes é diagnóstico e depois é desculpa. E aí acaba gerando essas ansiedades, Exato. né? Qual é a tua Exato. maior alegria hoje na profissão? Hoje? Minha maior alegria hoje é a satisfação que eu tenho quando as pessoas me encontram, que elas vêm e falam assim: Ah, professor, tira uma foto comigo. Eu falo, tiro. Daí ela vira para mim e fala assim: Você mudou minha vida. Uhum. Eu escuto isso com muita frequência, tá? Eu vou nos congressos e as pessoas chegam e falam assim: Ah, você não me conhece, mas você mudou minha vida. Eu acho, Yeah. acho que isso tem um impacto tão grande e eu sinto muito isso, eu sou movido a isso, né? Às vezes eu estou desanimado, eu estou com o saco cheio, e você vai num lugar, vem um, dois, três falam isso para você, eu falo, puta, eu estou pensando aqui num negócio pequeno, mas o negócio é monstro. Eu já recebi N situações como essa, de carta, eu guardo todas elas, né? As pessoas escrevem bilhetinho, escrevem carta, escrevem e-mail, Ai, que eu legal. guardo, Que e às legal. vezes eu releio, quando eu estou sentindo mal, eu releio. É bom.
Então isso me traz uma alegria muito grande. Além, logicamente, da minha prática, né, de entregar um bom resultado e ver o paciente feliz, isso ainda faz parte da minha vida, que eu trabalho na clínica, né? Eu atendo os pacientes, Consegue ainda bastante, eu atendo pelo menos 2 dias na semana, eu estou hum, trabalhando no Mocho. porque é muito curso, né? É muito curso. Então, mas o professor que não põe a mão, ele é deficiente. Dedo seco. É literalmente aquele prof Não, dedo você tem que seco. atender, entendeu? Você tem que É, atender. E a outra alegria minha é o que eu venho passando para os meus filhos, né? Então, eu sempre passei para colegas e hoje eu tenho ensinado meus filhos, tanto o Daniel, mesmo que o Daniel esteja em outra especialidade, a gente vai passando a nossa claro. experiência. E a Gabriela está do lado ali. Eu fiquei muito feliz de alguém fazer a minha especialidade e eu poder passar na integralidade o conhecimento. Então, isso aí me deixa muito feliz, assim, que, primeiro, que eu acho que eu passei uma mensagem positiva ao longo da minha vida para que meus filhos pudessem olhar aquilo e falar, poxa, que legal que é isso aí, eu vou fazer também. Tenho que mudar umas coisas por aqui, eu acho, para ter esse mesmo Pode ser. sentimento. Então, eu acho que isso aí é um impacto positivo. O seu filho querer fazer o que você Ai, faz, eu acho que eles viram que você gostava daquilo, que você vibra com aquilo. Eu acho isso extremamente importante. Então, isso me deixa bastante feliz. tem alguma coisa que te causa arrepios, arrepios ruins? Eu Eu gosto muito de te consumir porque muitas vezes tu dá voz para coisas que a gente não tem voz para dar. Gente, é exatamente isso que ele está falando e a gente compartilha, porque é uma forma de berrar para o mundo as nossas crenças. Tem alguma Sim. coisa que te causa o maior arrepio hoje? Recidiva. Eu detesto recidiva, mas eu tenho recidiva, obviamente, né? Como todo É mundo. só quem está na A chuva para se recidiva, molhar. por exemplo, um canino que sai da guia para mim, eu fico mal. O caso está assim, o paciente está feliz, está tudo, mas o canino estava encostado, ele desencosta. Às vezes o danado era girado, ele era infraoclusão. Você está na fase ainda está na contenção e ele já saiu do lugar. Então, isso é uma coisa assim que me angustia demais. E atualmente, os caninos sempre foram, para mim, Uhum, extremamente importantes ali. E hoje eu faço uma contenção com acetato, com attachment, que eu tenho diminuído bastante esse problema para mim, tá? eu Então, vi. assim, eu fico sempre tentando buscar a solução e hoje talvez eu esteja numa posição assim que eu quero solucionar pequenas coisas que ainda me incomodam, entendeu? Tem algumas coisas que me incomodam. Eu falo assim, puxa vida, esse negócio enche o saco. Eu consigo hoje focar naquilo ali, né? Porque você já viu grande parte das coisas, o consultório anda muito bem, os cursos também, E tu já mas criou os seus protocolos, né? Tu diz, domina uma técnica, te torna isso. muito bom nisso, e aí tu Tá. vai conseguindo, como tu focou muito e já solucionou aquilo, tu consegue prestar atenção em outras coisas. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou falando para elas seguir só a mim e não fazer Aham, mais. aham. Ah, Mas mas o que a daí. pessoa tem que entender é que quando eu falo para ela seguir uma técnica só, aprender muito bem ela, nesse processo de você entender muito bem uma técnica, você aprende a pensar. Seja Uhum, lá qual for a técnica, se ela leva você ao resultado ideal final, essa técnica te ensinou a enxergar o início, o meio e o fim, seja uhum. lá ela qual for. Então, as pessoas têm que entender que ortodontia é um processo, é um processo. E você tem que entender como é que ele funciona. Então, a partir do momento que você dominar, que você consegue fluir, fazer acontecer e chegar onde você quer, você dominou uma parte do seu raciocínio que não estava funcionando. Uhum. Porque as pessoas costumam dar um tiro para cada lado, entendeu? E não vai, não tem jeito. E você sabe qual que é o grande problema da ortodontia? O grande problema da ortodontia é que você demora 3 anos para você ver que você tomou uma decisão errada. E aí já Na estética você faz um processo ruim, é amanhã você já muda rapidinho. ele porque você viu que ficou ruim. Na ortodontia, você até esquece o que você fez, vive aquilo que você fez de errado, não sabe mais o que você fez, continua repetindo o seu erro, e nesse processo, durante 3 anos, você errou em mais de 30, 40 pessoas. Entendeu? Bem assim.
É, Por isso tem que estudar muito, e por isso que os teus livros são muito bons. O teu obrigado. xodó na ortodontia, e numa das primeiras entrevistas bate-bola, eu acho que foi contigo da Dental Press, acho que tu É, foi o primeiro entrevistado, e aí lá eles te perguntam, qual é teu tema preferido dentro da área? E aí tu disse que era o relacionamento oclusal e as modificações que a ortodontia provoca na face do indivíduo, ou seja, planejamento e mecânica. Dá para ver. sim, É isso que a gente busca quando quer te assistir, quer te consumir. Hoje tem isso. algum outro xodó, além Olha, desse, porque esse já está bem estabelecido? eu tenho vários xodós, na verdade, né? Eu estou sempre focado em alguma coisa. Obviamente que o resultado de finalização Uhum, dentária, os benefícios da face, isso aí eu vou sempre falar, é uma coisa só. Mas assim, Marcos, o que que você está vivendo hoje? Talvez uhum. seja essa a pergunta. O que que você está vivendo Isso, hoje? O que que ainda te movimenta dentro da perfeito, especialidade? Então, tem perfeito. algumas coisas que me movimentam. Primeiro, assim, eu quero ficar bom em qualquer coisa que esteja relacionada à especialidade. Então, uma coisa que me movimentou e que está me movimentando são as mecânicas com os alinhadores, né? Então, assim, eu quero chegar onde eu sempre cheguei, fazendo, para mim, é a mesma coisa. Eu não Uhum, diferencio, tá? Qualquer pessoa que fala assim, se eu tratar com fixo eu vou fazer isso, se eu tratar com alinhador eu vou fazer isso, você já sabe que a pessoa não tem parâmetro, nem de uhum. ortodontia, nem de face, nem de nada. Então, assim, isso aí me movimenta. Eu fico sempre buscando, sofro, porque às vezes você tem alguma coisa que você faz tão fácil no fixo e depois você fica apanhando. Então, criar enxergar, como eu fiz no fixo, enxergar alternativas que me permitam chegar onde eu quero e poder passar isso, ensinar essa coisa nova, é o que mais me movimenta, tá? Tanto Isso que me tu tem um curso agora, né? tenho, já faz Especificamente sobre isso. isso, porque É. planejamento e mecânica com sistema Invisalign. E é Esse dentro da curso, tua clínica, né? esse é dado na minha clínica aqui em Bauru, exatamente. Ai, que Venha sonho conhecer, fica fazer aí. Tem isso! muita gente, quando anuncia alguma coisa, fala assim: mas é em Bauru, vem aqui para Porto Alegre, vem aqui para não sei aonde. Eu falo assim: filho, sai daí, você está plantado. Tem gente que põe o pé no chão, né? O cara cimenta o pé no chão, quer sair. Ele Eu quer vou. ficar quer ficar Eu no vou. quintal de casa. Eu Eu vou. também gosto de ficar em casa, eu quero deixar bem claro isso. Eu gosto de ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Deixa eu te perguntar uma Mas coisa. Eu descobri o nome da cachorrinha que tu sempre postava, porque eu vi te consumir. É Mona. minha cachorra, É, é não, a Mona? Mona morreu. Tá, mas tem uma novinha que tu até fez um É, comparativo de aparelho fixo com alinhador. A Mona era o isso. Golden. A Mona era o Golden branco. E Isso, agora isso. nós temos a Vênus, que é o Golden caramelo. Ai, gente. A Vênus tem 3 anos. A Mona morreu faz 3 anos. Nós compramos a Vênus. E a Hum. Vênus aqui é a paixão de casa. Ela fica aqui. O Golden Não, dá pra ver, dá pra ver. é espetacular, né? O Golden é assim, espetacular. É E são muito bom. umas pestes também, né? Não. Você sabe que os dois que nós tivemos não deram trabalho, não fica Eu tenho rasgando uma as coisas. coisa na cabeça de Golden, dos relacionamentos que eu tenho, que eles destroem absolutamente tudo. Então, educação também. Nós Passa tivemos pela dois, educação. nós tivemos dois, zero de problema. Amoroso, dócil, sempre sentado do lado da gente, Ah, não fica pegando chinelo, nunca sumiu com chinelo, com meia. Porque a gente tem também, a minha filha tem um Cocker Spaniel, eu vi que eram eles brincando. isso, que é a Uhum. Matilda. Ela não mora em casa, ela mora com a Melissa, que mora no apartamento dela. Mas ela está sempre em casa e a Matilda vem. A Matilda, bicho, ela pega qualquer coisa, ela some as coisas, ela enterra, mas a Tem que, Vênus não. A Vênus é tem que ter fica uma educação com a Vênus. Qual é isso. a relação do Jansson com as redes sociais? Eu acredito que tem três palavras, e eu concordo, te descreveram lá naquele bate-bola, que tem três palavras que te acompanham, que é polêmico, carismático e respeitado. E eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir dentro da época do Facebook, que a gente nem tinha o Instagram ainda como uma rede social principal. E aí tem uma Hum. publicação que eu tenho salva.
E que eu disse, já vou fazer isso, eu vou botar lá no consultório em algum lugar. E eu trouxe, eu disse, hoje eu tô com a oportunidade de olhar com ele, olho no olho, e não ficar tremendo até. Olha como eu me acalmei, até minha câmera voltou ao normal. Que é, queria ser artista, não fui, queria ser engenheiro, não fui, queria ser terapeuta, não fui, queria ser fotógrafo, não fui, me tornei ortodontista e pude ser tudo que eu queria. Ah, eu chego a ficar com o olho até emocionado aqui. Não, eu estava Tu tem inspirado essa esse dia, trajetória. realmente. Nada doido. E isso eu já vi. Toda vez eu vejo isso, o pessoal postou e é dele. Referencia o cara, pelo amor de Deus, não é teu isso. Mas são Eu já coisas de rede vi. social. Já As viu, né? pessoas escrevem e como Não se fosse referencio. delas. Normal, né? Coisa é normal. A tua Isso. trajetória dentro de uma rede social e da mídia social, a tua relação que tem com ela é muito autêntica. É, te deixa bem claro as tuas crenças. Hoje, como tu enxerga a rede social para o teu trabalho? A rede social, para mim, ela primeiro, para mim, ela é um termômetro. Uhum, Ela é um termômetro onde eu direciono os meus trabalhos, tá? Então, por exemplo, eu quero ter um impacto na vida das pessoas. O que que elas estão precisando? Quais são as dúvidas que estão acontecendo? Então, isso é um termômetro. Às vezes eu uhum. lanço um post para sentir a reação, para saber para que lado que eu vou. Então, isso eu faço muito. Eu faço menos polêmica hoje, porque eu acho que eu, eu já entrei em todas as polêmicas. Eu não gosto de ficar me repetindo, mas assim, eu acho que eu já polemizei a respeito de tudo. E quando eu faço polêmica, às vezes eu faço polêmica com uma frase para a pessoa pensar, né? Aham. Quando eu vejo assim, por exemplo, algum post, as pessoas ficam mandando posts dos outros para mim e falando assim, o que que você acha? Então é legal assim, porque eu mesmo não navego na rede social, tá? Aham. Grande verdade. Eu entro, eu faço o meu trabalho porque eu não gosto de ser contaminado. Isso é um negócio interessante. Eu não gosto de ser contaminado pelas outras ideias que estão colocando ali, nem de ficar com raiva. Então, eu fico quieto. Eu entro, faço o meu trabalho, eu respondo todo mundo ali. Eu vejo muito rios, isso é verdade, para dar risada. Eu adoro dar risada com TikTok rios. não. TikTok não, eu nem tenho. Tá. Então, assim, o rios, principalmente É assim, muito bom. eu estou no banheiro, eu estou no aeroporto, cara, eu fico É dando um risada. passatempo, né? Eu faço, isso eu faço. Agora, eu não fico navegando, tá? Eu não navego. Aí, mas o que acontece? Eu tenho uma rede de seguidores que, quando eu polemizo alguma coisa, alguém escreve alguma coisa, eles mandam para mim. Uhum. Aí eu entro. E eu faço muito isso ainda. Por exemplo, eu percebi que o cara está falando mal da especialidade, né? Criticando o trabalho de ortodontista, sem pé nem cabeça, e as pessoas estão dando atenção a isso. Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou entrar, eu vou conversar naquele post e vou postar alguma coisa, o contrário. Aham. As pessoas pegarem e começarem a E pensar pensar. diferente. Então, eu gosto muito de fazer isso daí, tá? Então, tem um caráter de divulgação extremamente importante, né? Que é os trabalhos que a gente vai vivenciando. A gente tinha que fazer folder antigamente. Hoje em dia eu ponho no Instagram. Eu não faço nada. Eu só ponho post meu no Instagram, mais nada. Uhum. Não mando mala direta, eu não faço nada. Eu ponho no Instagram e pronto. Tá? É a única coisa que eu faço. Então, existe esse negócio. Esse trabalho, para mim, ele é muito gratificante. Por exemplo, às vezes eu estou com o saco cheio, estou cansado, eu falo assim, vou fazer um post legal. Aí eu pego, elaboro, escrevo, tal, ponho. E aí as pessoas dão feedback, você conversa ali dentro, você dá risada, as pessoas te criticam. E, e Faz parte. você acaba pensando de forma diferente, né? Eu acho Faz isso tudo aí. sozinho ou teve Oi? ajuda de. Tu faz tudo sozinho. Eu vi que tu Não tem fazia umas ajuda de publicações à absolutamente mão. ninguém. Eu que escrevo, eu que posto, eu que penso, eu que respondo. Não tem ninguém trabalhando em mídia social minha, tá? A única coisa que tem uma equipe são os meus cursos Ah, online. não. Aí sim. Então, assim, aquelas divulgações, né? Quem Uhum. responde pelos problemas do curso online, eu tenho uma equipe. Mas quem responde dentro do curso online é eu, somente eu. E quem responde as perguntas de mídia social são
Sempre eu, 100%. Não tem uma resposta dentro de uma mídia social minha que tenha sido elaborada ou feita por outra pessoa. Faz Entendeu? muita É. diferença para quem Por isso que você consome. fala assim, ah, é autêntico. É autêntico porque é o que é. Entendeu? É Não que tem nem um. personagem aí, né? Exato. Então é que nem curso meu que as pessoas falam assim, ah, a gente gosta porque se sente à vontade. É porque você não precisa criar um personagem, né? Assim, eu vejo assim a relação minha com alunos, as pessoas num congresso, num curso meu, tem gente que, você tem que ter postura de professor, né? Nem vai lá, bota blazer. Não tem nada contra isso. É o seguinte, não sou eu. Eu sou assim, ó. É camiseta, tênis e calça. Eu só sei andar assim. Preta. Eu Me acho que eu posso. nunca te vi com outra camiseta. Tu viu que eu até te homenageei hoje, ó. Botei preto também. Com esse corte, porque é sempre meio em V. O meu tem V, tem gola alta, tem redonda. Eu vario no formato, mas não vario a cor, entendeu? Tu sabe que eu nunca tinha feito a relação, aquela tua fotografia assim? Quem que tu tava homenageando? É o Steve Jobs. Mas a Bocock nunca prestou atenção nisso. Aí eu fui olhando a tua publicação, tu colocou uma foto do lado dele e disse, gente, como é que eu nunca tinha me dado conta disso? Aquela foto é do Steve Jobs, né? É um cara que eu É clássico. gostava muito. Uhum, E eu sempre assim, eu tenho algumas pessoas que eu gosto, né? Que eu espelhei meu trabalho em uma ou outra característica, uhum. sempre com um pedaço de alguém. Então, o Steve Jobs foi um cara assim que, em termos de apresentação, de ideia, dele ser autêntico, sempre foi, é uma coisa para mim importante. Mas uma pessoa que me ajudou muito na minha formação, assim, de ter a vontade de fazer correto, de ser dinâmico em fazer, eu ficava assim o dia inteiro, eu pegava, baixava vídeo e áudio pirata do Anthony Robbins, entendeu? E eu escutava aquilo 24 horas. Quando eu Olha comecei, só. eu estava na especialidade, eu saía para caminhar, minha mulher falava, você fica ouvindo esse cara aí, até brigava comigo, porque aquilo ficava o dia inteiro no meu ouvido. Eu passei a vida escutando aquilo lá. Então, assim, esses dois caras tiveram uma. Eu gosto de ver a apresentação, a energia Uhum. que os caras passam como orador, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sempre foquei, eu sempre fiquei buscando, assim, pô, o que que o nego faz que passa essa energia numa apresentação, tá? E uma pergunta que eu sempre tenho vontade de te fazer, e eu já fiz para o Cachambre, já fiz para o André Machado, é, a tua relação com o teu público mudou depois das redes sociais? Eu acho que sim. A gente acaba se sentindo mais próximo de ti, eu acho, em função das redes sociais, do que como antes, quando não tinha essa proximidade em congresso, essa coisa eu acho que acabou aumentando bastante, né? Mudou demais, 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 Uhum. demais. Porque a pessoa se sente assim. Eu acho engraçado que tem gente que escreve para mim ou pergunta alguma coisa para mim no direct, e eu respondo, às vezes, com áudio, eu escrevo, falo, pô, mas você está me respondendo. Eu falo assim, mas você não está perguntando. Mas é que como não está acostumado com isso, tem sempre uma equipe, uma social media atrás, ainda mais uma pessoa com o nome que é de Marcos Então, Johnson, né? É mas a muito pessoa legal. entende que isso para mim é minha diversão, entendeu? É divertido, porque é o que eu faço, o que eu domino. Então, assim, conversar, tirar uma dúvida, um negócio, para mim é tranquilo. E eu gosto de fazer isso daí. Eu faço assim com prazer. Na hora que eu faço, é porque eu estou com tempo para fazer. Eu não pego também, eu não pego e emperro o meu tempo para fazer isso. Não. Aí eu estou lá à toa no sofá, eu sento lá, vou dar uma olhada e tem lá as coisas, eu vou Deve ser responder. quando tu abre a caixinha de pergunta. Deve ser nesse momento, A que caixinha daí, de pergunta é daí tem engraçado, tempo né? para responder. Então, daí eu fico ali respondendo. Mas o que mudou muito também foi o curso online, né? As pessoas se aproximaram demais de mim no curso online. Então, as Eu, pessoas vêm eu assim, adquiri. Eu lembro no meio da pandemia eu fazendo aquele teu curso de sobremordida e reversão de curva de C. isso. Não, quando eu Não, e as teria essa pessoas, oportunidade, né? Sem ter pessoas, que ir até Bauru. professor, nossa senhora, eu nem acredito que eu estou te vendo. É porque é estranho, né? Você passar assim. É que nem eu tinha com esses caras, né? Eu não tive essa proximidade. Por exemplo, o Anthony Robbins, nunca vi ele ao vivo. Aham. Mas eu ficaria assim, puta, acharia super legal, né? Tá ali próximo deles, de É, tirar a uma gente foto. contigo.
gente, eu fico Tem uma nervosa. pessoa que você está se inspirando. A É, inspiração é que os meus estavam longe. eu tinha como. Estavam Hoje, longe, hoje eu vou falavam abrir outra uma língua. champanhe nessa casa, tu não tem ideia. A O que família é? inteira. Hoje eu vou abrir uma champanhe nessa casa, tu não tem ideia. Tá a Ah, família é? inteira sabendo. A mãe, no meio da pandemia, eu tenho 42 anos, aí a mãe sempre perguntava, qual é o próximo curso? Ela sempre pergunta para mim, qual é o curso que tu sempre quis fazer e tu não fez ainda? Aí eu só, tu já sabe. Ai, Daniela, de novo? Ela fala Janson. Aí, quando eu disse aqui em casa, vocês não vão acreditar quem vai participar do café. A minha filha chorou, só para ter uma ideia. A minha filha chorou. Ela, mãe, o Jansson. Deixa eu te contar uma, agora que eu já estou mais soltinha, deixa eu te contar. Tava eu saindo, que eu dei aula há muito tempo, quase 20 anos, na São Leopoldo Mandica, aqui de Porto Alegre. E eu estava saindo dali, né, não tem aquela rua, e eu acho que o curso que o senhor dava aqui em Porto Alegre era muito perto. Porque eu estava dirigindo e fui virar uma esquina, adivinha quem eu vejo? Caminhando assim, ó, na frente do lugar do restaurante e foi muito mais forte que eu. Eu buzinei que nem uma louca. Eu quase queria parar e eu lembro que tava tu e uma equipe lá, os colegas, amigo, aluno, viraram. E aí eu, meu Deus, esse é óbvio que ele não vai lembrar, mas eu vou ter que falar para ele que uma vez eu fui fã de buzinar porque eu te vi na rua. Eu disse, Sumiu sua voz. Sumiu a voz. Fala alguma coisa. oi, Agora voltou. voltou? Tá bem? Finalzinho, quando você estava falando, sumiu. Não, eu estava aqui esperneando a minha fazice, a minha tietagem. E eu É, fico não fala. pensando quão louco que é. Eu fui no último SPO e eu estava lá na terceira fileira para te assistir naquele curso maravilhoso. E foi muito legal porque tu faz o contraponto muitas vezes do Bambambam Bam, Bam, que vai estar lá falando e tu vem lá e a gente fica. Mas era essa. Quando tu entrou, eu lembro dos cursos do Baratieri, quando eu estava na especialização, que a gente ia, era aquela show de luz. Eu disse, gente, como é que pode profissional chegar nesse ponto de ser tiete, que nem de ver o Steve Jobs, tu te tremer, que nem eu fico contigo. E eu lembro tu descendo as escadas e eu te filmei. E eu mandei para a família, olha isso, daí todo mundo assim, sério que é desse nível o tal do Janson? Aí, então, aqueles holofotes, deve ser muito gratificante também É tudo muito isso legal. Eu botei a na música do profissão. YouTube, né? Aquela entrada Aham. foi triunfal. Foi triunfal. Não, Foi só muito legal. falta. Eu quase peguei. Eu vi ontem que tu tem aquela coisinha, uma caixinha de música de Star Wars. Eu fui para Orlando Isso. esse ano, a gente adora. A minha filha olha o Yoda e diz que a força esteja com você, né, mãe? E ela fala, é do Jansson. É do Jansson. Mas você sabe que aquelas caixinhas, tudo, são os colegas que mandam. Ah, mas a Betina disse, mãe, eu preciso dessa caixinha. Eu mostrei tua publicação para ela ontem, até É. salvei. E a gente tem uma que a gente comprou numa viagem com a música, que é da família, mas essa ali foi o presente para ti. Eu tenho todo tipo de Darth Vader, para você ter uma ideia. É Eu o teu tenho. personagem preferido da série, da Então, saga? é o seguinte, esse negócio da Guerra nas Estrelas é muito interessante. É muito interessante para você entender como é que entrou na minha Tá. vida. Eu assisti Star Wars, eu estava com 11 anos de idade, tá? E eu era garoto, né? E eu ficava assim, eu achei fantástico. Você tem o Yoda, assim, que ele levanta a nave com a mão, né? Então, pô, aquilo ali era para mim assim, era um poder, né? Era um superpoder. Aquilo lá é um negócio legal. E o Darth Vader tem isso também. Agora, o Darth Vader, ele é mais carismático. Ele é o lado negro da força, Hum, mas ele é um cara muito mais carismático. Você pode ver que ninguém fica postando nada do Luke Skywalker. não. Ele é um cara bonzinho, tá? Mas ninguém gosta dele. O nego gosta do Darth Vader. Por quê? Porque entra aquela música pesada, ele entra com aquela roupa preta, ele não fala nada, ele só arrebenta, ele só arrebenta com tudo, entendeu? Então, assim, de onde começou? Eu sempre escrevia, isso há muito tempo, mais de 20 anos, quando eu ia dar alguma instrução para os meus alunos na especialização, qualquer coisa, eu falava um monte de coisa, às vezes eu era rude, né? Falava, e depois no final eu colocava que a força esteja com você.
Muita gente não sabia do que eu estava falando, porque era uma geração que não tinha assistido. E muita gente foi assistir Star Wars por causa disso. Então, professor, o que é aquele negócio? Você fala assim, ó, pega a trilogia, mas a inicial. Aham. Eu gosto da trilogia inicial. Uhum. Pega a trilogia inicial e assista para você entender. E as pessoas pegam, assistem, ficam deslumbradas com aquilo e acabam assistindo. Então, o que aconteceu? Quando eu começo a usar preto para dar aula, e como eu já falava esse negócio da força esteja com você, as pessoas começaram a fazer uma associação, né, do Darth Vader comigo. E eu Gente, aproveitei essa associação, que era uma associação que eu gostava, claro. e aí então o negócio cresceu nesse sentido. Mas o que veio primeiro foi a frase, que eu continuo falando, né? Então as Até pessoas hoje. falam, professor, o que é a força? A força depende de como é que você entende isso, porque a força é Deus, a força. Ah, não acredito em Deus. Então a força é a força do universo, Isso entendeu? aí, Viva, é o que for. E isso essa aí. força que ninguém conhece e que todo mundo tem. Entendeu? Ninguém conhece, todo mundo tem e pode contar com ela. Por isso que eu Uhum. digo que ela esteja com você, que ela Ai, eu esteja vou com. chorar. Tá fazendo eu Chora! chorar. Vou chorar, não vou. Para aí, deixa eu me recompor. A minha última pergunta, porque eu também não quero tomar teu tempo, eu te prometi que ia ser 30 Olha, eu estou minutos. por conta, você fica tranquilo. Ai, sério, eu É, nem sei, eu tenho 500 coisas para fazer, eu acho que eu vou me atirar aqui depois, vou chorar, vou tomar champanhe porque às 10 horas da manhã. eu já montei a aula que eu vou dar amanhã. Agora de manhã eu estou fazendo uma revisão aqui do meu livro. Eu estou por conta. Se quiser ficar conversando, a gente está tudo Eu certo. fico, eu vou te alugar, desse jeito nós vamos ficar conversando até amanhã. Não, não, Mas não precisa apressar. tá, não, Se mas eu quiser não falar, a tô. gente Tá fala. indo bem direitinho aqui, tanto que a última pergunta desse café é uma mensagem para os colegas, porque esse quadro dentro do meu perfil ele é voltado para os colegas, tá? Uhum. E aí essa, eu também, ó, tomando a liberdade poética de me adiantar ao meu ídolo, mas essa é a primeira mensagem que eu sempre acho que é a mais clássica, que é que a força esteja com você. Tem um que eu acho, eu criei essa frasezinha porque eu sempre, quando os meus alunos e a família perguntavam, mas por que que tu gosta tanto dele? Porque ele é o comprometimento da qualidade com a simplicidade. É o que me move, eu acho que talvez seja a mensagem principal de todo o teu, se eu pudesse resumir tudo da tua história. E tem uma que eu li ontem, que eu li para Betina. Eu anotei, que nem o bilhetinho que tu deixou lá no hotel, dizendo fecha as cortinas e faça não sei o quê. Eu fiz e botei na minha geladeira, que é cresça de que eu acho que foi teu pai que falou para ti. Cresça devagar com os pés no chão, porque a base sendo forte te sustenta. Isso. É o que eu aprendi com a minha família, é o que eu sempre preguei na ortodontia, tanto que eu tenho um grupo do livro, que eu acho que livro é base, se tu pega e constrói o raciocínio e aprende com o autor desde o início, que é isso que tu faz num livro, né? Tenta construir na Uhum. cabeça do teu leitor o raciocínio que tu vê daquela imagem, sem ler inteiro, não tem como pegar, só ler É. partes não tem como. Tem alguma mensagem diferente dessas que eu falei, que hoje tu gostaria de falar para os colegas ortodontistas? Olha, o que eu vejo hoje, e talvez seja uma união de tudo isso que Uhum. você falou, né? Que eu sempre falo, as coisas vão se perdendo. Às vezes tem coisa que eu falo e eu nem lembro. É, Eu imagino. Acho que essa é, entrevista era de 2000 e pouquinho. pois é. Então, o que eu vejo dentro da especialidade hoje, a primeira coisa que eu quero passar é o seguinte, é que mídia social, rede social, é para você talvez ver que alguma coisa existe. Uhum. É o que eu procuro fazer, né? Ela existe. Agora, você vai atrás para entender o processo, para esmiuçar o processo. A ortodontia, você tem que entender. Sem base, você não faz nada. Não faz absolutamente nada. E as pessoas esqueceram a base, Uhum. né? Elas querem. As empresas hoje, eu vou te ensinar a vender. Filho, não faz isso não. Não faz isso não. Ensina a trabalhar. Vender. Você só pode vender um tênis Nike.
se você tiver o seu tênis Nike pronto, você está entendendo? Então, se você lançar amanhã o tênis Mike, né? Não é o Nike, é o Mike. Vou lançar o tênis Mike. Peraí, tá, você está vendendo o tênis Mike. E como é que é o solado dele? Como é que é? Já está pronto? O cadarço, você já pensou se ele vai ser para corrida? Se ele vai... Não, não, vou vender o tênis Mike. Não, filho, você vai vender uma coisa que você não tem. Você vai vender uma coisa que você não entrega. Nunca venda o que você não entrega. E você só vai aprender a entregar depois de você trabalhar um tempo. Então, abaixa a bola, abaixa um pouco a bola na venda Uhum. e levanta a bola e entender os processos, e entender o que você vai viver. Porque é o seguinte, eu sei que você tem pressa de ganhar dinheiro. Todo mundo tem. Sou o cara que mais tive pressa em ganhar dinheiro no que saiu da faculdade. Eu sempre fui focado nisso. Eu sou capitalista, ao extremo. Só que é o seguinte, meu pai chegou para mim e falou assim, eu falei, ai, pai, vamos abrir um convênio que eu vou fazer não sei o quê, porque não tem paciente. Ele falou assim, presta atenção. O meu pai, na verdade, foi o cara que deu... Meu pai dava base, né? Meu pai era um cara sensacional. Então ele falou assim, fala alguma coisa para mim. Tá te faltando alguma coisa? Não. Tá. Você tem dinheiro para sair? Tenho. O que você está enchendo o saco, então? O que você está com pressa por quê? Aí ele falou assim: eu vou te contar um negócio. Se você entrar no convênio, você não sai nunca mais. Ele falou isso para mim. Eu sei que tem colegas que não têm a estrutura que eu tinha, Uhum. que às vezes não tem parentes, não tem ninguém, que tem que passar por esse processo. E eu acho tudo bem, porque você tem que fazer um dinheiro para você fazer o seu consultório. É uma realidade, é uma realidade. Mas caia fora o quanto antes. Uhum. Porque qualquer coisa que te falar, qualquer coisa, qualquer trabalho que você for, e que ele te dê um tempo exato para você trabalhar, não serve para ortodontia. Se você pensa em tratar as pessoas entregando resultado, aonde você for, e te falarem assim, ó, você tem que atender a cada 20 minutos, você nunca vai evoluir nesse lugar. Você nunca vai evoluir nesse lugar. Tá? Por quê? Porque 20 minutos, às vezes, é o tempo que eu levo pensando o que eu vou fazer. Tá? E em 5 minutos, de repente, ou 10 minutos, eu executo. Mas qual é a parte mais importante de tudo? O pensamento. É você pensar. Enquanto você. Eu falo sempre o seguinte: essa mensagem talvez seja que você quer ouvir. Trate na sua mente aquele caso. Resolva ele. Quando você olha para ele, como ele está, você enxerga o caminho que você vai percorrer, você enxerga como você elaborou seu plano de tratamento. Você consegue ver o final? Você está conseguindo ver o final? Não. Então, não comece. Se você não consegue ver o final, você não chegará no final. Uhum. E isso você só vai aprender refletindo, pensando. Por que que a leitura... Tem gente que fala assim, ah, Marcos, é muito legal, os seus cursos online aprende demais, o seu curso presencial. Tá, beleza, mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Você aprende mais lendo, porque lendo você tem que parar e raciocinar. E é quando você raciocina é que você conecta as ideias. Quando você tem o tempo de ler Uhum. duas frases e raciocinar, você está conectando as ideias. Uma vez que você conectou as ideias, ela vai servir para você enxergar isso que você está lendo em todos os casos. E não esse é esse, isso é isso, isso é isso. Não, são conceituais. É. E o conceito você pega na leitura, no tempo que você para e lê. Você tem que refletir quando você está lendo. Então, tem muita gente que faz o contrário, que eu acho extremamente válido. Às vezes, a pessoa teve uma formação ruim demais, ela pega o livro, ela não consegue acompanhar, de Entender. repente. Então, tem muita gente fazendo o contrário. Ah, Marcos, eu assisti seu curso online e depois, quando eu li o livro, nossa, aquele negócio ficou grudado. Exatamente. Quando você lê, você está refletindo. Quando você está pensando, você tem tempo de parar
pensar, raciocinar, enxergar por que funciona e continuar a leitura. Isso você não vai fazer nunca, nem numa aula, talvez, nem num curso online. A leitura é fundamental. Eu formei meus conceitos lendo. Todos os conceitos que eu tenho formados, nenhum veio de eu assistir alguém. Todos vieram da leitura. A Tem dois leitura. livros clássicos que tu te sempre fala que tu te baseou, né? Oi? Tem dois livros ortodônticos que tu disse que tu te baseou. Tem dois livros que eu acho fundamentais. Eu posso pegar ele para te mostrar? Quero ver. Quero ver. Deixa eu ver se a Gabriela não tirou daqui. Até espero que ela tenha tirado, que é sinal que ela pegou para ler. Ó, esse livro aqui, ó. Opa, ele tá tirando Não, mas foto. é um Aqui, ó. clássico. Uhum. É, esse livro aqui é fantástico, tá? Olha lá. Ó. Esse Você vai pro consegue grupo do livro. comprar ele no sebo, Aham. nos amigos. E assim, Marcos, mas ainda hoje, pode comprar, porque você vai aprender demais, tá? E lógico, esse é o que eu li, mas depois eu escrevi um que tem muita coisa. Falta só um para eu ler dos teus e agora esse novo. É, o Esse eu Ortodontia já. Adultos, parece que você não tem. Isso, Esse isso. aqui, ó, esse é conceitual. O conceito do Andrews. aparelho. Laura Aham. filha, isso isso aqui é a base. Isso aqui é daqui que vem os conceitos, entendeu? Não é ele ficar vendo casinho, é o conceito. Os caras entenderam o conceito, tá? Eu É falo base. disso. Então assim, eu leio as coisas que eu aprendi de pério, as movimentações do periodonto, são todas conceituais, às vezes em trabalhos básicos de Uhum. feito em ratos, tudo. Você tem que entender o conceito. Aí você faz o que você quiser, entendeu? Então, você sempre tem que ter ali um livro que você segue, uma coisa que você possa recorrer. Eu procuro fazer nos meus livros o que eu faço em aula. É, é mostrar o passo a passo. Eu acho que o diferencial dos meus livros são esses. Por exemplo, você compra um E livro é. meu, você não tem início e fim. Você tem início, meio, 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 quase fim, e depois você tem o fim. Por quê? Porque o cara quer isso. Ele não quer saber que você é bom. Tá? É a mesma coisa que aula. Ninguém vai assistir uma aula sua para você, ai, como você é bom. Não. Ou você falou para ele como é que você fez o passo a passo, ou então você fica que nem aquelas anúncios de cabelo, né? Que o cara creca e sai cabeludo, mas você não sabe o que aconteceu no meio, como é que ficou a cabeça, o remédio que ele tem que tomar para manter o cabelo. Então é isso que as pessoas querem saber, o meio de A- campo. E aprender, né? Aprender dica prática, tanto que eu sei que tu é um dos maiores defensores da revista clínica da Dental Sim, Press. sim, com Porque é certeza. isso que é palpável para quem está o dia inteiro atendendo dentro do consultório. Quem leva a vida no mocho tem que ter as coisas clínicas, né? Isso aí, Não adianta isso ficar aí. querendo, tem que ter É. a clínica. Então, isso é extremamente importante. Tu já pensou em fazer algum livro digital? Agora uma coisa em off, só eu e tu. Eu sou apaixonada pelo Muxa. Eu comprei o Aham. livro do Muxa. Gente, foi muito difícil ler o livro dele. É enorme, mas ele é só digital. Eu sinto falta dessa coisa de. Então, deixa eu te contar. Eu vou te falar o seguinte: eu escrevendo o livro físico é mais gostoso de ler. Isso é Muito. número um, tá? Número dois é que assim, você escreve, você anota e você tem ele ali, ele é palpável, tá? A Uhum. segunda coisa é o seguinte: as pessoas pirateiam meus livros físicos. Ai, sim. Não, de monte, é um atrás do outro. Então, assim, você imagina em digital. Então, assim, é um negócio sem fim. A gente já conversamos lá na editora, na Dental Press, vamos fazer, vamos fazer. A gente sempre acaba, né, empurrando com a barriga, entendeu? E eu vou te falar um negócio. Eu não queria jamais ter o prazer, deixar de ter o prazer que eu tenho, que é sentar, ficar autografando e conversando com as pessoas. Então é o seguinte, você tem que entender que uma parte de eu escrever livro é para mim. Não é o dinheiro que ele vai me dar, não é nada. É o prazer de você comprar, eu autografar, e essa sensação que eu tenho. É para mim que eu faço isso.
entendeu? Eu vou E levar para Criciúma, porque pode eu só estou levar. aqui hoje. Não, vou levar mesmo. Fui convidada pelo Diogo a ir no teu curso dia 16, 17. Né? 15, 16, 17 de julho do ano que vem. Isso. E estarei lá e eu vou levar os livros para Em Criciúma, autografar. né? Inclusive, Isso aí. eu ia falar isso para você, para a gente falar do curso, né? Eu estarei em Criciúma no ano que vem, o Diogo Sesc, que está promovendo. Depois você coloca alguma coisa aqui escrita a Tudo. respeito Vou do colocar contato. tudo, pode deixar. Ler livro de ficção, além de ortodontia, eu sei que tu lê. Lê Kindle ou Leio. tu lê físico? Não, eu leio de tudo, na verdade, né? Eu tenho muito livro aqui que eu ponho no site no Kindle ali. Aham. Por que que eu gosto de Sei ler no também. Kindle também? Eu gosto de Mas ler tu pelo leva pra seguinte. tudo que é canto, né? Tu tem esse negocinho aqui que tu enfia dentro da mochila. Não, mas não é por isso. É por quê? É pelo seguinte, eu gosto de ler sentado na varanda, tomando cerveja. Então, esse é um passatempo meu. Então, eu tenho um iPad gigantesco, grande, e eu ponho ele de pé, não interessa como é que a luz está iluminando ou não, ele está sempre claro, e a minha mão fica livre, entendeu? Aham, tá sempre Isso, aqui. eu consigo fazer mania. O cachorro sempre vem aqui do meu lado Aqui, uma mão esquerdo, fica aqui, outra aqui. eu fico passando a mão no cachorro, entendeu? Então, isso é gostoso. Eu leio Qual muito. é o livro do momento do Jansson agora? Eu estou lendo um livro agora. Qual que é o livro que eu estou lendo agora? Não lembro. É que eu Eu vou tenho assim, perguntar eu para tenho ele, que uns três, adoro ler. quatro livros que eu deixo. Eu estou lendo muito assim livro de frases, de pensamento, sabe? Eu estou lendo um daquele é um coreano que escreve as coisas que você só vê quando para. Quando Acho que é esse. desacelera. As coisas que Isso, você vê quando desacelera. É isso. muito legal. É Então, muito legal. atualmente eu estou lá. Ele fica ali, cada dia eu vou lá, leio um pedaço, tal, e fico lendo. É para Atualmente relaxar. eu não estou lendo nenhum assim de ficção. E tem um livro que eu estou lendo também de Ho'oponopono. Sabe? Conhece? Cri, cri, cri. Não, Ho'oponopono? Não não, conhece? não. Depois você põe, começa com H, escreve Tá, Ho'oponopono. tá, É um livro de espiritualidade, tá? tá. Então, ele tem algumas linhas de pensamento, tal. Quem trouxe, sim, quem popularizou essa visão foi aquele Joe Vitale. Não sei se você conhece. Uhum, tá. Então, ele popularizou isso aí, mas é uma filosofia espiritual do Havaí. Ai, gente, eu quero ler isso aí, adoro. Então eu fico lendo essas coisas assim, porque nesse momento, por exemplo, eu não estou conseguindo concentrar em histórias, que eu estou acabando, estou finalizando meu O livro. livro. Então, assim, eu leio para me distrair e para me dar suporte, tá? Toda vez que eu preciso de suporte espiritual, essas coisas, eu pego e tenho esses livros que eu fico lendo para me acalmar, né? Para continuar tocando E meus qual é projetos. teu ritual para escrever? Eu sempre tive o sonho de escrever, mas eu fico imaginando até fazer, é que nem a roda da criatividade, até a cabeça começar a entrar no espírito, tu só senta e sai. Como é que é o processo de O escrever esses ritual é o livros? seguinte: você senta, vai escrevendo qualquer coisa, que a inspiração vai chegando. Não adianta, você não está inspirado para escrever, ninguém está inspirado para escrever. Você senta a bunda na cadeira e fala, E bom, depois organiza e edita. vai. Tem, Às vezes você começa a mexer nas imagens, você tem que começar a fazer alguma coisa, entendeu? Mas é extremamente difícil. só imagino, meu Deus do céu. Não pensa que eu sou Tirar intelectual. da cabeça e colocar ali. Não, não. É extremamente difícil botar a bunda na cadeira. Eu dou uma volta lá fora, eu ando de bicicleta, saio para correr, eu tomo uma. Amanhã eu escrevo, amanhã. É assim. Então, eu só escrevo porque eu boto um ponto final. Ó, o lançamento vai ser na SPO. Aí eu viro um Sim, leão te e dê um falo, não. objetivo, é um negócio que tu tem que enxergar, que nem tratamento ortodôntico, É. tu tem que enxergar Então, como eu vai falo assim, terminar, senão tu isso, não não chega tem lá. saída. Então, eu começo escrevendo o índice, Tá? Organizou as ok? ideias. Isso. Daí depois eu começo a Tu escrever. desenvolve. Às vezes eu estou sem ideia do que escrever, eu só vou botando os casos clínicos e vou descrevendo eles. Baseado no que eu descrevi dos casos clínicos, eu consigo começar a elaborar o texto, entendeu? É um negócio meio sem.
Não É, eu tem fiquei um imaginando como é que ritmo. ele escreve, porque não deve ser uma coisa muito fácil. Não, não é mesmo. Muito pelo contrário. Tá doido. E o tempo que leva para escrever um livro? Quanto tempo Para você ter demora uma ideia, ontem teve um caso clínico que eu estava descrevendo, ele era longo, eu demorei 2 horas para escrever. para um Um- caso? É, porque E você eles tem te que pressionam elaborar. muito, Marcos, para terminar? Eles te pressionam muito Não, para escrever? todos os livros que eu escrevi, eu tenho uma amizade muito grande pelo Laurindo, né? A gente conversa muito, assim, tal. Então ele sempre falou assim, Marcão, escreve no tempo que você quiser, põe Ah, o tanto de foto que você quiser, escreve do jeito que você quiser. Quem sempre botou limite, quem botou prazo nas minhas coisas, fui eu mesmo. aham, Eu chego com ele e falo, vai escrevendo, na hora que estiver pronto. Então eu falo assim, pô, que horas que é legal? O legal é agora. E tem uma coisa que está me deixando assim bastante, está me movimentando muito também, é uma parceria que eu fiz agora, que eu estou trabalhando com algumas coisas na Ortometric, porque eles eu vi fizeram o uma. tubo. Isso, tem umas coisas bacanas que vão sair aí, que foi assim, eu gostei da abordagem deles, porque eu nunca quis mexer com isso, tá? Uhum. Eu não vou criar, tem gente que, você vai criar prescrição. Não, gente, as prescrições estão aí, resolve tudo. Você pega um rote MBT, você trata qualquer caso. Não vem criar prescrição, não, para mim isso aí é coisa. Então, mas ele perguntou assim para mim, com o que você está insatisfeito hoje? Você tem alguma coisa que você mudaria que facilitaria a sua vida na hora que você está ali no consultório, na hora que você está na prática? Eu falei, tem um monte de coisa. Ele falou assim, pois então nós estamos dispostos a fazer o que você quiser. Eu achei isso Gente. fantástico. Então aí vem as ideias vêm pulando, né? Eu não gosto disso aqui, ó. Isso aqui tá ruim. Então vamos fazer diferente? Vamos. Então isso é muito legal. E eu acho que na SPO vai ter um movimento muito grande, que vai ter livro, vai ter isso, vai ter. Vou Nossa estar Senhora. lá curtindo cada segundo contigo. Eu tenho duas oportunidades de te ver e não tremer tanto que nem eu tremia antes, no SPO e em Criciúma ano que vem. Acho que em Criciúma eu vou estar mais anestesiada. Talvez eu fique Nossa, mais tranquila. Marcos, tu não tem ideia como meu coração tá neste momento. Ainda bem que eu vou, não preciso mais trabalhar. Eu vou para uma viagem com o marido para Gramado da empresa dele, porque eu vou fechar que nem uma louca para comemorar esse momento da minha vida. que legal, fico Obrigada feliz. de coração. Não vou ficar piegas aqui, não quero ficar chorando na tua frente, mas essa coisa de mudar a vida e de espelho, eu tenho poucos ídolos e bons, e tu sem dúvida foi um deles, e te juro, eu vou depois aqui ligar pro Diogo e agradecer, porque eu acho que se não fosse ele me dar o empurrão de entrar em contato contigo e ter a oportunidade, eu não ia. É esse medinho que até a câmera tremeu, ainda bem que voltou ao normal aqui, que é o teu nome que faz com isso. A única pessoa que eu contei que disse assim, sério, eu não sei se eu dou um abraço no João, se a gente fica brabo com ele, porque só de chegar perto do João a gente chega a se tremer. Foi tão bom. É Bom, muito maluco eu sair do virtual. De certa forma era virtual, eu te via passando que nem o Steve Jobs, assim, por mim, nos congressos. E poder uhum. ficar um pouquinho contigo conversando, aí eu entendo tudo o porquê tu é e nos proporciona. Fica nas entrelinhas, assim, mas muito obrigada pela tua generosidade. E por tudo Disponha. que tu fez por mim, de verdade. Agora, sendo bem egoísta, por mim mesmo na minha carreira. Tá? Me espelho muito em ti. Muito obrigada. Que tu tenha um curso e um fim de semana que nem o meu vai ser enlouquecedor de tanta comemoração. Obrigado. Eu agradeço e, como não pode deixar de ser, é, eu desejo que a força permaneça com você o tempo todo. Muito bom. Ai, obrigada. Obrigado. Eu vou chorar. Depois que eu desligar, eu choro. Obrigada, Chora. tá? Tá bom. Pô, muito. Né? E te prepara, que as lágrimas vão ser vai estragar minha maquiagem. Beijo. Valeu. Bom dia para ti. Obrigado.